continuar a imaginar que todas as vezes que a Constituição fala em competência, competência comum dos três entes ou a competência concorrente, todo mundo acha que então é do outro. E aí, quem sobra nessa brincadeira é o cidadão. Isso é que não pode mais acontecer. E por isso a demanda tão presente e cada vez maior do Poder Judiciário. Então, há uma tensão realmente com essa matéria do tribunal. Quanto à primeira questão, sobre o ativismo judiciário, eu escuto muito isso, mas eu acho que isso aí era mais ou menos como a reforma do Poder Judiciário, reforma política, todo mundo fala, mas cada um tem a sua na cabeça. Né? Então, falam em ativismo judiciário, hoje que eu digo, a partir da Constituição de 88, por uma presença do Supremo Tribunal Federal, que modificou, porque a Constituição mudou as competências do Supremo. O mundo mudou, os juízes mudaram, o Supremo mudou e tinha que mudar mesmo para dar respostas. A única preocupação que me toma, e que eu acho que toma os juízes do Supremo, acho que toma todos, é para que não se debite na conta do Judiciário as funções que são políticas, eu digo, do Executivo e do Legislativo. Isso não pode realmente acontecer e eu acho que o Judiciário deve estar atento, principalmente o Supremo, para não permitir que isso aconteça. Quer dizer, a politização do direito é que não pode, a atuação do juiz é necessária. E eu acho que muitas vezes se fala, mesmo no caso de súmula, que o Supremo estaria atuando demais e presente demais. Está presente demais, primeiro porque criaram aquela TV Justiça. Então, hoje, realmente, uns 2 ou 3 dos ministros, por exemplo, são muito conhecidos. Conhecidos popularmente. Claro que, às vezes, como diz outro dia o ministro Carlos Brito, que ele chegou no lugar e que ficou encantado. Ele falou assim, olha, eu confesso que até, gente, não... Estou começando a ficar vaidoso demais, porque uma pessoa chegou para ele, falou com ele, eu não posso sair daqui sem tirar uma foto do senhor, estou impressionada e tal. E aí, na hora que a mulher foi saindo, ela falou assim, agora, só para perguntar para o senhor é quem mesmo? Né? O que é bem feito para mostrar que... né? Exatamente o que me aconteceu aqui também dentro de um táxi, que o taxista me perguntou, a senhora é mais ou menos quem? Eu falei, eu não sou mais ou menos ninguém. Ele falou, eu sabia que eu tinha reconhecido a senhora. Um diálogo de Pedro Almodóvar, porque, não sabe quem é. A TV Justiça levou o Supremo Tribunal para as ruas. Este é um fato. Alguns dos ministros são muito conhecidos. Isso tem nada a ver com ativismo judicial, mas tem a ver com conhecimento. Eu tenho certeza que, só para citar o Vitor Nunes Leal, circulava tranquilamente, sem nunca ninguém saber quem que era. Uns 2 ou 3 ministros, especialmente quando se chega à presidência, a presença na mídia é muito forte e eles são focados, os presidentes são focados o tempo todo. Então, também são muito conhecidos e aí debitam o que se faz e também o que não se faz. Tudo fica sendo do Supremo Tribunal. Quer dizer, essa mudança de modelo, que se pode questionar, mas essa mudança de modelo pôs o Supremo na rua. Né? Hoje falam mal do Supremo até do que não é do Supremo. Mas falam, o povo está falando. Quer dizer, antes era um ilustre desconhecido. Aliás, tem o livro do ministro Aleomar Balieiro, Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. Ninguém sabia quem era. Eu me lembro que uma vez o professor Hélio Costa, desembargador Hélio Costa, nos perguntou em sala de aula quem é que sabia os 11 ministros, o nome dos 11 ministros do Supremo. E ele disse, não se preocupem, porque nem na sala de professores não se sabe. Agora sabe, comenta e tal, e é isso. Agora até está muito fino, as pessoas vão ficando mais chique, né? Segunda-feira, por exemplo, eu amassadíssima, às 5h30 da manhã em Confins, me perguntou assim, ministra, a senhora me garante o direito à imagem? Eu achei tão fino isso, apesar de amassadíssima, mas eu falei, se for o da senhora, eu garanto. O meu não garanto não, porque eu não acabei de acordar. Eu ando até mais ou menos 11 horas sem acordar, no automático. Mas as pessoas começam a chegar. Tem esse diferencial que é muitas vezes confundido com o que se faz. O ativismo judicial, se é porque nós atuamos, uma Constituição que tem, só para citar, o título 1 e o título 2. Título 2 principalmente. E que nós temos o tempo todo que falar, o tempo todo nós estamos, portanto, numa situação de atividade e não de ativismo. Quer dizer, não há uma antecipação, até porque
a sociedade tem o seu tempo. Nós andamos com o tempo da sociedade, ou a sociedade anda sem nós. Nem nós temos que andar tão depressa que puxa a sociedade, nem tão devagar que aferrolhe a sociedade. Então, como o Supremo Tribunal, a partir de 88, e aí reclamações é ali do lado, não é comigo, porque eu sou, né, estou aqui só vendo. Mas nesses 22 anos, quase, de Supremo Tribunal sob a nova ordem, é claro que as competências cresceram muito. E a atuação do Supremo passou a ser não com o compromisso de falar de novos direitos, garantir que o Legislativo criasse novos direitos, mas garantir a efetividade jurídica e social dos direitos conquistados a partir da década de 80 pela Constituição brasileira. E isso é uma grande mudança, porque quando foi promulgada a Constituição, houve um ministro do Supremo que disse que mandado de injunção não era coisa para ter sido criado e nem entregue ao Supremo, e, portanto, ele não julgaria. Foi a partir de julgados do ministro Sepúlveda Pertence que o Supremo mudou, e hoje se entra com mandado de injunção pedindo de um tudo. Pedem até o que não podem pedir, mas mudou. É que antes o Supremo dizia, eu não sou legislador, não tenho nada a ver com isso. Agora nós dizemos, mas como garante o direito à saúde, garante a aposentadoria, e 22 anos depois não regulamentou a lei e vem dizer que nós não temos nada com isso? Nós temos, nós somos o guarda da Constituição. Ah, mas nós não criamos porque não tinha recursos. Sinto muito, eu não sou dona do cofre, não sou responsável por ele, desde que não quebrem a Constituição, o mais é cada um que exerça a sua função. Então, eu não me preocupo muito com essa história do ativismo judicial. Primeiro, porque eu já estou certa que, não sei se vou ficar mais 15 anos no Supremo, mas o tempo que eu ficar lá, vão falar mal de mim mesmo. Ou vão dizer que eu fui inerte, ou vão dizer que eu fui ativista. É só escolher. Então, também tem que me importar muito. Eu acho que não há isso. Eu acho que é um novo constitucionalismo, numa nova sociedade, e um modelo de poder judiciário, principalmente de Supremo, muito visualizado pela sociedade, o que nunca antes na história deste país, como diria alguém, acontece. Então, o jeito é lidar com isso. Tá bem? Então, realmente não acho que tenha acontecido isso, mas agradeço muito as questões que foram postas por Vossa Excelência. Ministra Carmen Lúcia, eu, em nome de todos, agradeço a presença. Nós temos algumas perguntas que a senhora sabe que o juiz em crise, ou ele decide, ou se torna democrático, né? Aí não faz nada, né? Então, nós, ponderando com a doutora coordenadora do nosso trabalho, postergamos as perguntas a Vossa Excelência. Se possível, as pessoas serão contactadas pela Escola Judicial, e eu peço permissão para encerrar esse trabalho da primeira mesa, dizendo para que, certamente, além de mais conhecedores de alguns aspectos, eu plagiei um autor que, após tanto conhecimento, nós nos tornamos certamente mais humildes. Muito obrigado.